O texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se em Mateus, no capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando os negócios de uma empresa prosperam e chegam a ultrapassar os limites de um controle individual, a primeira coisa que se pensa é em contratar um segurança. Então existem alguns requisitos que devem ser preenchidos para a seleção do candidato. E você conhece bem esses requisitos básicos: saúde, experiência e boa referência. O segredo do sucesso de um segurança é permanecer de olhos abertos e nunca dormir em serviço. Por quê? Por causa dos pequenos inimigos, fáceis de combater, subestimados por sua fragilidade, mas que não perdem tempo ao menor vacilo da guarda. O papel do vigilante não é necessariamente combater com o agente perigoso, e sim evitar riscos. Para tanto, ele deve conhecer os limites e o pessoal da instituição a que serve, para não cometer um erro fatal. Ele deve ficar atento a qualquer movimento estranho, onde deverá imediatamente tomar a atitude apropriada. Também não basta estar de olhos abertos, ele deve estar preparado e saber o que fazer diante da presença do intruso, ou situação de emergência. Do contrário, os olhos serão abertos somente para regalarem-se de medo, e as pernas para correr em fuga. Portanto, é necessário que o vigilante esteja sempre alerta, sendo uma pessoa bem preparada e atualizada nos treinos. Veja que a vulnerabilidade de uma cidade não depende tanto dos seus recursos bélicos, e sim da vigilância dos seus sentinelas. Isso ficou comprovado no episódio de Nova York, de 11 de setembro de 2001, se lembra? Com certeza, o segurança contratado vai receber uma arma, mas esta não terá nenhum valor se não souber utilizá-la. Lembra-se do pequeno Davi? Ele queria lutar com aquele gigante, então vestiu a armadura do rei, cingiu-se com sua espada, colocou o capacete de bronze na cabeça e ainda vestiu uma couraça real. Mas se deu mal e levou um grande tombo logo de saída. Por quê? Por duas razões principais. Primeira, aquilo não pertencia a ele. Segunda, quando perguntaram a ele: o que aconteceu, Davi? Ele respondeu: nunca usei isso. Não estou acostumado a isso. Ele não sabia usar aquilo. Então, usando uma simples funda de fundo de quintal, ele abateu aquele arrogante gigante. Qual foi o segredo? Ele usou o que sabia com o poder de Deus. Já pensou se Davi não tivesse o costume de carregar aquela funda com ele? Meu caro, o poder de Deus é impotente se você se recusa a fazer a sua parte, a parte que te corresponde. Embora Davi não estivesse capacitado a usar aquele equipamento que lhe foi oferecido, ele não foi à luta de mãos vazias. E também não foi com qualquer coisa, foi com aquilo que sabia usar. E acertou o grandalhão de primeira porque a arma era sua e estava habituado aos treinos. Numa guerra, cada um leva a sua própria arma, que inclusive já deverá estar viciada ao dono pelos treinos. Se Davi estivesse habituado a utilizar-se daqueles recursos militares que o rei lhe emprestou, com certeza Deus os teria usado para destruir aquele gigante. Mas ele não teve tempo hábil para aprender a usar aquilo. Era apenas um garoto, nem por isso estava despreparado. Usou o que tinha em mãos. Porém, hoje, meu amigo, você e eu temos a oportunidade de aprender a usar aquelas mesmas armas que o pequeno Davi não pôde usar. O próprio Deus é o grande instrutor de uso. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Vamos ler dos versos 11 até o 18. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como coturnos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno.
recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Sabe, o que precisamos mesmo é o que Davi tinha de sobra. O poder de Deus, a verdade, a prontidão, a fé, a salvação, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Tudo isso estavam incorporados naquela única funda caseira. É o que você e eu precisamos para desbaratar o inimigo. Meu caro, uma grande batalha está a travar diariamente em nosso interior, onde o inimigo busca ardentemente pela supremacia da nossa alma. O objetivo dele é causar dano e destruição. Acontece que essa batalha é injusta porque somos totalmente impotentes e facilmente seremos vencidos, se entrarmos nela sozinhos, ainda que muito bem armados. Esse é o motivo do fracasso de muitos na vida cristã. Tentam lutar sozinhos, ou confiam na arma que carregam e na hora H não sabem como utilizá-la, porque não estão acostumados a ela. Não se preocuparam com os treinos, então se entregam facilmente ao inimigo. Constante treinamento e vigilância são muito importantes. Foi o que aconteceu na noite em que Jesus foi preso. Os discípulos dormiam e não puderam vigiar. Quando acordaram, era tarde demais. Os inimigos já estavam lá. Ficaram encurralados e fugiram amedrontados. Mesmo Pedro, que tinha uma arma, saiu correndo jogando a arma para trás. Em vez de aproveitarem os bons tempos que tiveram com Jesus para o preparo espiritual, eles dormiram. E quando o tempo fechou na vida deles, quando a perseguição lhes bateu à porta, fugiram desesperadamente, deixando Jesus sozinho para trás. Você está se preparando hoje para um dia defender a sua fé, ainda que, se necessário, possa custar a própria vida? O que você está fazendo com a arma que tem em mãos? Como você está utilizando essa arma? Sabe manejá-la? Agora que você já sabe lidar com essas armas, esteja alerta. A vigilância é uma necessidade contínua na vida do cristão. Vigiar significa desconfiar de você mesmo. A vigilância é inimiga do prepotente. Significa colocar-se nas mãos daquele que realmente pode te defender, usando as armas que te deu. Esse é o único caminho para a vitória. Vigiar não significa sair por aí e ficar atento quando a tentação aparecer. Vigiar significa estar atento para não sair um minuto sequer de perto de Deus, nossa única defesa. Pense nisso.